Fala galerinha, aqui é o Scarlet e voltando com a apresentação e a continuação dos nossos Pokémons. Mas antes de mais nada, se o canal, para quem não é inscrito, aperte o sininho para ficarem por dentro de todas as novidades e já deixem aquele like, que é muito importante. Segue a vinheta. They call me a god. They call me a god. They call me a god. Let's go. Ok, vamos para o nosso segundo Pokémon. Bom, o nosso segundo Pokémon, escolhi ele pela seguinte situação, né? Pela nossa necessidade do cut, né? Já vou adiantar, pela nossa necessidade do cut. Eu escolhi ele, porque até diferente do HM Flash, o cut a gente meio que vai ser obrigado mesmo, a gente é obrigado, senão a gente não avança mesmo no jogo. Enquanto o Flash dá pra atravessar com visão restrita e não precisar de nenhum Pokémon até aqui, e deixar pra depois, ok, mas o cut não tem como. Então o cut você vai ter que escolher algum Pokémon, a gente vai ter que escolher, no caso a gente escolheu, tô dizendo vocês, né? Quem estiver acompanhando e jogando também, né? Deixando aí nos comentários sobre a sua escolha. Qual foi a rotação que você fez, quem que você escolheu pra trazer, né? Se você pegar o Venossauro ou o Charizard, talvez você não vai ter esse problema. Eu não lembro quase, mas acho que o Venossauro... O Charizard eu tenho certeza, o Venossauro me tirou um pouco dele, mas eu acho que sim, o Venossauro, o Bulbasaur no caso, ele tem garras, né? O Squirtle você vai ter problema, a gente não vai conseguir o Cut porque ele não tem garras. O Squirtle não tem garras, até o Blastoise não tem garras. Então a gente não consegue equipar. Nele a gente vai precisar de um Pokémon pra isso, né? A gente podia já equipar, por exemplo, no Blastoise e fazer a rotação depois. Ok, mas infelizmente ele não faz, então a gente vai precisar de um Pokémon para isso. Então, o Pokémon que eu escolhi para isso... João, mas o Flash, você adquiriu o Flash primeiro no que você aprendeu o Cut. O Pokémon do Flash que você escolheu não usa não? Acho que ele não usa, tá? A gente vai falar ele no próximo, que é o nosso terceiro Pokémon. Porque... eu deixei ele como terceiro, a gente vai conversar sobre ele, sobre essa situação, mas de fato ele também não equipa. Então até então a gente já teve dois Pokémon, que aqui eu vou estar falando a ordem, primeiro, segundo, terceiro, é de fato que a gente vai estar jogando as Pokébolas, entendeu? Não a ordem que a gente vai estar usando os HM. No momento que a gente vai estar adquirindo os Pokémon. E a gente vai adquirir o Nidoran primeiro do que o terceiro Pokémon que a gente vai falar. Sendo que sim, de fato, eu tinha definido primeiro o terceiro Pokémon do que antes de definir o nosso Pokémon com o Cut. Fala logo, quem é o nosso Pokémon? É o Nidoran, né? Macho, que vai evoluir pro Nidorino e assim pro Nidoking. Então, o terceiro Pokémon, eu até escolhi ele primeiro, eu defini ele primeiro no time do que o Nidoking, mas na captura a gente vai capturar o Nidoking primeiro do que o outro. Então vocês vão ver como tá, né? O jogo vai estar nessa ordem, não nas escolhas que eu fiz de quem vai o quê, porque teve rotações, tá? Teve entrada e saída, mas a gente não vai entrar nesse ponto. Eu montei moveset para muitas escolhinhas assim, mas vou falar apenas dos Pokémons que fechou, entendeu? Não vou falar dos que eu rotacionei de Pokémon. Só no Fly que a gente vai entrar nesse assunto, que eu acho interessante trazer isso pro vídeo. Então vamos voltar aqui. Foi o Nidoking, ok. Então a gente vai capturar o Nidoran macho ali na rota 3. Não faz muita diferença em qual versão você escolheu. Você consegue isso tranquilamente em qualquer versão. Uma versão ou outra tem uma chance menor de vir a fêmea ou o macho, mas de qualquer forma você pode capturar e trocar. Tem como você fazer a troca com o NPC. Então, ok. Como ele escolheu o Firehead, o Nidoran no Firehead é mais fácil de adquirir do que o Nidoran macho, é mais fácil que o Nidoran fêmea. Então vai estar tranquilo pra gente. E eu trouxe ele pro Cut, né? Pra necessidade de usar o Cut. Então vamos lá. Vamos falar sobre o status desse Pokémon. Já o Nidoking, você vê ali, ó, 505 no total. Então ele tem uma base acima da média, mas pouco acima da média. Ele tá bem na média, na verdade. Enquanto o Blastoise era 530, tava acima da média em 30. O Nidoking tá na média, um pouco acima da média, mas vamos dizer que tá na média, né? E seus status, se a gente olhar o HP 81, vou pular o ataque por enquanto, defesa 77, speed, ataque especial 85, defesa especial 75, speed 85, ele tá na média. Ele tem uma defesa especial ali um pouquinho abaixo da média, mas no demais ele tá na média ou acima da média. E a defesa dele também um pouquinho abaixo, mas ele tá na média, é um Pokémon na média. Com o
o excepcional dele, né? Assim como o Blastoise, em 102 no ataque. Então, o que a gente já consegue puxar daqui dos status dele? Tendo um ataque de 102 e um especial ataque de 85, eu optei em tentar trazer mais moves pro moveset dele de dano físico, né? Do que de dano especial. Enquanto o Blastoise eles estavam pareados, então tanto faz um tipo de dano físico ou especial, o Nidoking eu quis sugar essa eficiência dele no dano físico, até trazer isso ao máximo dele. Ok, e do lado que a gente tem a situação dos status, né, defensivos, né? Então é um Pokémon que tem problema contra Pokémon tipo água, gelo, terra e psíquico, né? Então esses são os Pokémons que a gente vai ter mais problema, né? Tentar evitar esses tipos de Pokémon. Mas aqui a gente não, como eu falei, a gente vai só apresentar e no jogo que de fato a gente vai definindo isso aí melhor. Que a gente vai definir, cara, quando for esse tipo de Pokémon a gente vai colocar e tem as rotações também. Mas é de boa, só pra quem tiver olhando, né, entender que tipo, isso é uma coisa interessante a gente olhar também que tipo de Pokémon a gente vai enfrentar e quem não a gente vai enfrentar. Então show. Então vamos para o moveset do Nidoking. Tá. Só que antes de falar do moveset da Nidoking, tem um pontinho que a gente precisa entender, que é o seguinte: o Nidoran evolui pro Nidorino, mas pro Nidoking a gente vai precisar de uma Moonstone. Então no jogo a gente já vai precisar de uma Moonstone aí para chegar no Nidoking. Senão a gente não consegue chegar no Nidoking. Mas ok, então agora sim vamos lá pro moveset. Bom, vocês já estão familiarizados. À esquerda nós temos os moves que provavelmente a gente vai estar enfrentando o Elite Four pela primeira vez. E à direita a transição. Então vamos falar sobre a esquerda, né? Que a gente vai, quando a gente chegar para enfrentar Elite Four, como a gente vai estar. Obviamente lá embaixo, né, o Cut, né, vai estar equipado com um ataque normal de dano físico. 50/95 e 30 pp. Resumindo, é um HM necessário, é um HM necessário barra um move de up e de finalizaçãozinha mesmo, só para não gastar move de outros ataques se o Pokémon que a gente vai enfrentar já tiver na rebaba para ser eliminado. Então só para dar o last hit mesmo. Não vai ser um ataque que a gente vai ficar usando muito em batalha, principalmente contra Elite Four. Vai ser bem, como eu falei, last hit, só para finalizar e não gastar move à toa. Moves melhores à toa, entendeu? Mas vai ser um pra upar, a gente vai usar muito ele pra upar, né? 30 pp, a gente vai gastar muito move ali no farm. Show! Vou pular aqui agora por enquanto o Mega Orn, vou falar sobre o segundo e o terceiro move primeiro, né? Vocês já conseguem observar que são do tipo lutador, então sim. Ele, na vez que a gente for chegar contra Elite Four, ele vai ser teoricamente o nosso Pokémon tipo lutador, né? Então, observando esse ponto, a gente tem que ver a seguinte situação. Por ele estar vindo com ataques de tipo lutador, significa que ele vai ser interessante a gente enfrentar os Pokémons normais, Pokémons de gelo, os de rocha, os da Arc e os de metal, os de steel. Esses 4 são os ideais pra gente enfrentar. E nenhum deles nos dá hit effect, né? A gente não tem problema com esse tipo de Pokémon, a não ser os de gelo. Os de gelo sim. Mesmo o lutador sendo bom contra o lutador gelo, o estilo defensivo do nosso Pokémon, que vai estar aqui, que é o caso do Nidoking, ele tem problema contra Pokémon de gelo, então a gente não vai usar para ele, mas a gente vai usar ele mais para os Pokémon de fato, então normal, rocha, dark e metal. Por o Firehead, acredito que a gente vai ser mais pro rocha e normal, né? Steel são poucos Pokémons que tem e dark também, então rocha e normal basicamente. Ok, então voltando, a gente tem ali os dois TMs, né? O TM01 é o TM Fox Punch, lutador, dano físico, obviamente, 150/100, um bom dano, mas nem tudo é perfeito. Ele gasta 2 turnos para usar esse ataque, né? Assim como lá no Blastoise, não falei, o Hydro-Canyon, se não me engano, também usa 2 moves, então uma coisa que tem que tomar cuidado sobre isso.
quando você tiver, eu vou dar um cortezinho aqui, mostrar uma situação aí pra vocês. Quando vocês estiverem lá, estudando o Pokémon, e você viu lá, eu quero o Fox Push. Se você vir no HM, no TM, ou na habilidade que você quer, e olhar ele, abrir no nick separado, então vamos traduzir aqui, você consegue fazer a leitura de como é esse move, entendeu? Então o Fox Push, sim, ele carrega para depois ele bater, então ele vai gastar 2 turnos. Então é interessante dar uma lida nos moves também para entender como eles funcionam, né? Então, mas assim, é bom e alguns moves combinam com outros, então às vezes você vai escolher algum move, só que ele só vai conseguir ser utilizado se algum outro move estiver junto com ele. Vou dar um exemplo, um ataque que tem, que eu acho que é o Dream Eat, né? Comedor de sonhos, né? Eu não sei se a tradução certa seria isso, mas você só consegue usar se o Pokémon adversário estiver dormindo. Então, fica esperto nisso também. Então, dá uma lida e dá uma entendida. Eu fiz isso, tá? Então, por isso que tá aqui, eu sei que vai dar para ser utilizado. Talvez eu não vou lembrar todas as especificações agora aqui falando com vocês, mas o Fox eu lembrei. E é isso aí. Ok, vamos voltando. O Fox Push a gente pega ele lá em Saffron. Vai demorar um pouquinho pra gente adquirir esse Fox Push. Ele vai ter algumas escolhas aí de rotações para isso. E o terceiro ataque também é um ataque do tipo lutador, que é o TM31 Brick Break. Brick Break. Também lutador, físico, óbvio. 75/100, 15 pp. Ok. E a gente adquire ele bem cedinho, lá em Cerulean, na rota 25. Então, assim, já vai dar pra equipar nele logo cedo, entendeu? Nem vai ser Nidoking ainda. Talvez Nidorino pra lá, ainda talvez Nidoran macho. E já vai conseguir equipar nele. Na verdade, eu tenho uma dúvida. Não, é o Fox Push que a gente não consegue equipar, que a gente só consegue no Nidoking. O Nidoran macho e o Nidoran fêmea a gente já consegue equipar o Brick Break em si. Ok, aí por último eu deixei o Mega Orn, né? Porque o Mega Orn você leva 43 e o Nidoking, que vai aprender lá no level 43. Então vai estar acredito que lá quando a gente estiver na etapa que a gente estiver ali no Safari Zone, mas naquela etapa do jogo, né? Já na segunda etapa do jogo, do Mid Late Game, a gente já consiga esse level e já ter o Mega Orn. Eu trouxe aí que é um ataque do tipo Bug, né? Ataque do tipo inseto. É interessante aí contra Pokémon de planta. A gente não tem problema em enfrentar esse tipo de Pokémon. Pokémon psíquico já é um certo problema, mas pode ser usual, né? A gente toma hit effect de psíquico, mas eu acredito que talvez dê pra gente se virar aqui, porque Pokémon psíquico costuma muito, às vezes, usar alguma coisa antes de atacar, então a gente conseguir tentar já. E o Mega Horn é 120, 85, então assim, é capaz de a gente vencer antes de tomar um hit. Então a gente consegue talvez usar. Mas o Mega Horn eu gosto dele mais pela questão de enfrentar um Pokémon tipo planta. E por ser 120, então mesmo que a gente vai enfrentando algum tipo de Pokémon fogo, Pokémon normal, voador, tem muito Pokémon. Ah não, voador a gente não vai se dar bem. Mas tem algum. E nem fogo, perdão. Mas assim, um Pokémon normal a gente consegue se dar bem. Então o problema nosso com o Bug, na verdade, o ataque Bug seria realmente fogo, voador e rocha, né? Mas os demais, a gente consegue dar um hit como se fosse normal. E é 120. Então achei muito viável trazer ele sim. E ter esse ataque de inseto aí no Nidoking. Então você tá vendo que ele fugiu da tipagem dele, né? De convencional, que é terra com veneno. A gente foi com uma tipagem para ataque de inseto com lutador para enfrentar a Elite dos 4. Aí ok, na direita então vamos falar sobre as possíveis rotações. Lá no level 22 a gente vai adquirir o Horn Attack, né? Um ataque normal, ataque físico, 65/100 e 25 pp. Simplesmente porque a gente necessita de moves, vai ser um move bom para up. A gente vai estar deixando ele aí até ser substituído. Por quem ele vai ser substituído? Eu acredito que a gente substitua ele pelo ou Fox Push ou Brick Break. A gente vai ver esse ponto direitinho. Talvez até mesmo pelo Cut, né? Na hora que eu estiver upando, escolhendo. Mas ele vai estar bem no início, só para up mesmo, para ganhar level.
Aí depois a gente tem o Sect Power, que esse Sect Power com certeza vai substituir o Warning Attack, que ele é o TM43. É um ataque normal e físico, ou pode estar junto com o Warning Attack, vai depender de como o nosso moveset vai estar nesse momento do jogo, e é cedo, tá? Isso aqui é bem cedo, talvez a gente já vai adquirir, na verdade, o Sect Power antes mesmo do Warning Attack, que a gente adquire lá em Cerulean na rota 25, juntamente com o Brick Break. Então já pode observar que a gente vai estar equipando o Brick Break e o Sect Power juntos, né? Vai estar na mesma rota lá em Cerulean na rota 25, né? Então, o Nidoking, no caso até aí vai estar Nidorino no máximo, já vai estar com esses dois moves já equipados nele. Outra rotação que a gente vai ter, as duas próximas rotações que a gente vai ter que conversar sobre isso aqui rapidinho, que essas duas a gente não vai ter essa rotação até o momento que a gente enfrentar a Elite dos 4. Até o momento que a gente chegar a primeira vez a enfrentar a Elite dos 4, a gente vai ter essa rotação do Sect Power e do Warning Attack. Porém, a gente vai estar fechado em Mega Ornn, Fox Push, Brick Break e Cut. Então a gente vai enfrentar a Elite dos 4 com Mega Ornn, Fox Push, Brick Break e Cut. E nessa rotação que a gente vai ter em alguns momentos o Warning Attack e o Sect Power. Mas em um momento eles vão sair do nosso moveset antes de enfrentar a Elite Four. Após enfrentar a Elite Four, que aí sim que a gente vai conseguir ter o Slug Bomb e a situação do Surf, como eu conversei lá atrás, né? Após enfrentar a Elite Four, a gente tiraria o Surf do Blastoise e outro Pokémon iria ganhar o Surf. É o Nidoking, vou colocar nele. Não vai ser um ataque que a gente vai usar tanto, mas pode ser interessante contra Pokémon de fogo, a gente pode ser interessante aí contra Pokémon de gelo, então nos dá aí uma como eu posso dizer, uma certa margem do que se virar, né? Pokémon de gelo não, né? Seria fogo, terra e rocha, né? Então a gente consegue se virar com esse gelo, na verdade é ao contrário, né? Ele tem defesa contra o tipo de água. A gente iria contra fogo, terra e rocha. Então, mesclando um pouco o que a gente pode fazer com o Nidoking na volta, né? Na segunda vez que a gente for enfrentar. A gente já enfrentou, já pegou uma experiência da Elite Four, a gente vai enfrentar ele de novo. E vai ter agora um ataque. Sim, vou estar tirando, já vou adiantar. Eu vou estar tirando os ataques de fight, de lutadores. E vou estar vindo aí com Surf, né? Nessa rotação, que é um ataque de água. E depois a gente vai pegar o TM36, que é o Slug Bomb, lá na quinta ilha. Então vai demorar um pouquinho pra gente chegar lá. E é um ataque tipo de Poison, né? De veneno, que é da tipagem dele, que é um ataque físico. Então o Brick Break vai sair, o Fox Push vai sair, e a gente vai ficar com então o Mega Ornn, o Slug Bomb, o Surf e o Cut. Então a gente vai deixar de ser a tipagem de fogo, de lutador. Ah, Scar, por que você fez essa opção dessa rotação de tirar o lutador, já que você veio na primeira vez de enfrentar, você veio com o lutador? Porque eu, estudando os tipos de moves que todos os nossos seres vão ter, eu percebi que o ataque lutador não vai fazer tanta diferença assim na nossa equipe, que seria tão viável ter ele, sabe? A gente consegue lidar com os Pokémon de gelo, rocha e Dark, normal, o que é normal qualquer um basicamente, né? O lutador que dá dano. Então a gente consegue lidar com isso tranquilamente. Então eu quis vir com Poison justamente para poder respeitar a tipagem. Eu vim para a ideia de respeitar a tipagem do Nidoking. E principalmente porque ser um melhor ataque de veneno, né? 90, 100. Todo ataque de veneno normalmente é fraco porque envenena. Então fica dando dano por segundo, vamos dizer assim. Então ele vai vir com um ataque bem mais forte. Então também vai ser para enfrentar uma tipagem mais de planta, né? Que é o que vai ter. Mas não só para esse ponto. Vai ser o meu ataque que eu penso que seria o ataque normal para envenenar já com dano forte. Então eu vim com esse pensamento assim de... Na volta, vim com o Slug Bomb, assim. Então, fecharemos aí o Nidoking com o Mega Ornn, Fox Push, então fecharemos na segunda rotação o Mega Ornn, com o Slug Bomb, com o Surf e com o Cut. Certo, nosso terceiro Pokémon, a gente vai para Clefairy, que evolui para Clefairy, mas a gente vai precisar de uma Moonstone aqui também, tá? Então, até então a gente está utilizando aí 2 Moonstones. A gente consegue isso aí também com uma certa facilidade. Não problema algum. A Clefairy seria sim a nossa terceiro Pokémon que a gente iria capturar. A gente vai capturar logo após ali da rota 3, né? Após ter capturado Nidoran, a gente vai entrar no Meet Moon
E lá no Meet Moon a gente consegue capturar a Clefairy. Então é o terceiro da nossa composição é o Clefairy. Por qual motivo, Scar? Pô, o que é Clefairy? Qual o ponto? Tô olhando ali os status, né? Tá abaixo da média ali, 17, né? Abaixo da média. A gente vai conversar sobre o status já dela, que na real eu achei bom. Pela principal ponto, cara, que a Clefairy tem um move, um set move maravilhoso. Eu gostei. Ela aprende muita coisa, tá? Muita coisa mesmo. Então, é um Pokémon que eu gostei. E foi, cara, vai ser o Coringa do meu set, tá? Vai ser o Coringa ali dos meus 6 Pokémons. Ela vai entrar pra suprir algum déficit, alguma coisa do tipo. Gostei. Mas qual foi a principal ponto de vir aqui a Clefairy? Eu defini a Clefairy ainda primeiro que a Nidoran, tá? Que o Nidoran. Por causa do Flash, né? Do HM5 Flash, né? A gente precisaria de, igual já foi comentado aqui várias vezes, a gente precisaria de um Pokémon para carregar essa situação. E até então, tipo, o Squirtle não aprende. Então precisaria de algum Pokémon até nesse ponto do jogo para aprender. Tem muitas outras opções, tá? Igual para quem puxa o Pikachu pro Raichu, então o Pikachu aprende. Os Pokémons insetos todos aprendem, então assim, existem outras opções? Existem. Mas eu gostei da Clefairy, pelo justamente quando eu vi o moveset dela. Eu olhei sem aquilo ali e falei, cara, aqui vai ser o meu Coringuinha. Gostei da ideia, gostei dela sim. Agora tomar um cuidado, que aqui com a Clefairy, eu observei uma situação quando vocês estiverem no site, vou até dar um corte e mostrar pra vocês, que pode ocorrer de às vezes vocês estarem olhando no site, tá tipo assim, uma tipagem, né? O Pokémon vai estar com um tipo de tipagem, mas ela no jogo na verdade tem outra tipagem. Como assim? Vou dar o exemplo da própria Clefairy, né? Ela é um Pokémon fada. Então na hora que você abrir a Pokédex, começar a fazer o estudo dela, você vai ver que ela é um Pokémon fada. Porém, a tipagem fada, ela só veio nas gerações mais à frente. E o Fire Red, por ser um remake do Red, ele veio da origem. E lá na origem, não existiam Pokémons fadas ainda. Então a Clefairy, na real, ela é um Pokémon normal pro Fire Red. Para as versões futuras, acredito que... eu acho que em Johto não, posso estar enganado. Que Johto seria já uma segunda geração. Eu acredito que a partir da quarta geração que ela de fato adquire a tipagem fada como tipo base. Então esse nosso Pokémon na verdade do jogo do Fire Red, ele vai ser na verdade uma tipagem normal e não fada. Então talvez vocês tenham que tomar cuidado em cima disso, não se basear exatamente aqui. Se baseiam quando vocês entrarem lá na Pokédex da região que você tiver, vocês se baseiem por aqui, tá bom? É esse o pontinho que eu queria trazer para vocês. Agora voltando para cá, né? Nossa visão anterior. A Clefairy, a gente, como eu falei, Meet Moon. E no Meet Moon mesmo a gente vai adquirir 2 Moonstone, tá? Então a gente já vai sair de lá com 2 Moonstone para o Nidoking e para a Clefairy. Os status delas, vamos falar sobre o status da Clefairy. Então, 95 de HP. Aqui a gente já consegue observar que em comparação a Nidoking, em comparação ao Blastoise, ainda tem ela consegue mais HP, ela adquire mais HP de acordo com os levels do que os anteriores. E em defesa, de fato, ela cai um pouco na média na defesa física, mas está acima da média na defesa especial. O mesmo serve para ataque. O ataque físico dela também é abaixo da média, mas ela tem um ataque especial acima da média. Nenhum dos status conseguimos ver que está lá em 100, né? Então ela cai um pouco de fato, mas eu ainda gostei por esse ponto. Tipo, eu necessitava de um Pokémon pro Flash. Eu precisava. Nesse ponto do jogo, a gente precisa de um Pokémon para usar o Flash. Os 2 Pokémons que eu já tinha capturado não usam Flash. Por exemplo, você que começou com o Bulbasauro, você não vai ter esse problema. Porque o Bulbasauro, ele aprende Flash. Então, você consegue passar pela tranquilamente e você consegue escolher quem vai ser o seu Pokémon lá na hora de enfrentar a Elite Four que vai de fato carregar. Que rotação você vai fazer. Ou não, talvez você escolha deixar o Game Flash no Venusaur. É a sua escolha. Mas nosso Squirtle não aprende, Blastoise também não, óbvio, a evolução final, né, até o Blastoise, e nem o nosso Nidoking. E das escolhas que tinha, eu fui pra ele, ok?
João, mas ele tem um status abaixo. O Pokémon tem um status um pouco abaixo. Mas você tem que se basear um pouco também lá no moveset do que pode equipar. E bicho, equipa muita coisa, gente. Equipa muita coisa. É um Pokémon normal, né? Como eu falei, ela vem como normal. E os Pokémons normais costumam ter esse ponto. E não só isso, pela questão de... o ponto do Flash. E dá pra você brincar demais aqui. Então... E de fato eu brinquei, tá? O moveset desse Pokémon foi um dos movesets que eu mais mudei ao decorrer do estudo que eu tava colocando, tirando pra Pokémon. Mais teve alteração, porque justamente era o meu Coringa. Então, no momento que eu vi que eu não precisava ter tal tipagem de ataque nela, eu já trocava por outro e vinha mesclando. Ela vinha suprindo essa necessidade. E então é isso. É o que a gente pode olhar aqui. Essa tipagem do lado aqui, ela tem uma tipagem para fada. Então eu vou dar um corte aqui também e colocar para vocês a tipagem normal, né? Porque eu vejo qual seria a tipagem para um Pokémon normal. E nesse momento vocês vão ver aqui no ladinho a tipagem realmente normal. Ok. Vamos então ao moveset da Clefairy. Normalmente à direita, como a gente vai estar equipado no momento que a gente for enfrentar a Elite dos 4 pela primeira vez, Elite dos 4 pela primeira vez, e à direita as nossas rotações. Bom, como a gente passa por Multimoon, dentro de Multimoon a gente vai capturar a Clefairy, no caso, a gente vai ter uma rotaçãozinha rápida e interessante. Mas vamos pro final aqui, que eu acho que vai ser algo bem mais legal. Vamos logo pro da esquerda aqui, né? Que é o nosso Finality, né? Nosso Finality vai ser bem demorado para chegar até aqui, tá? O primeiro que eu trouxe para ela vai ser o TM29, que é o ataque físico, né? Psíquico, né? E da tipagem de psíquico com um ataque especial, então suprindo lá aquela situação dos status, que ela vai ser mais interessante trazer coisa especial, mas moves de ataques de dano especial, ou seja, dano mágico, teoricamente, não os danos físicos. Eu vim mais buscando isso. Ela vai ser melhor nesse ponto, já que ela tem um status base abaixo da média, tentar usufruir o máximo do que ela é bom. E o que ela é bom? Ganhar vida e defesa contra especial, e principalmente o ataque especial. Então, primeiro aí é o nosso TM29. Só vamos adquirir isso lá em Saffron, então é um chãozinho até chegar em Saffron. Os outros três eu já vou falar rápido. Esses vão demorar ainda mais, a gente só vai conseguir isso lá em Cinnabar Island, entendeu? 2 vão ser lá na mansão e 1 contra o líder do ginásio quando vencer ele. Então vai demorar ainda mais um pouco para chegar até esse ponto, mas vamos fechar dessa forma. Segundo move dela, TM14, Blizzard, do tipo gelo, ice, também ataque especial. 120, 70, ou seja, 120 de dano, 70 de chance de acertar, isso é complicado. 70% de chance tem muita chance de errar muito esse golpe. Então aqui talvez a gente faça alguma mudança. Eu não coloquei aqui, mas eu penso que talvez um Ice Beam aqui pode ser mais interessante do que o Blizzard, tá? Eu não vou estar colocando ali nas possíveis transições, porque no final eu quero o Blizzard mesmo, né? Da hit para vencer. Como ela é da tipagem normal, só a gente não colocar ela contra psíquico e contra lutador, né? No caso, na verdade, contra lutador, né? É só não enfrentar lutador que a gente vai se sair bem com ela. Ela vai tomar o dano um Pokémon do outro lado, mas não vai ganhar um Super Effect. Então, talvez errar o primeiro ataque e acertar o segundo pode ser bem interessante, né? Porém, ela tem um speed baixo, então ela bem provável ela vai atacar primeiro que os outros Pokémons de alguma certa forma demorado. Então, nas lutas, bem provável que o outro Pokémon vai atacar primeiro do que ela, mas ainda assim, tô aí preso no Blizzard, fechei no Blizzard mesmo. Possivelmente um Ice Beam, mas não acredito, por isso que eu nem coloquei nas transições. Só uma possibilidade, porque querendo falar sobre esse ponto de... Às vezes é um dano muito alto, quando vocês estiverem montando os seus, mas tem uma chance muito pequena de acertar, então isso pode ser uma faca de 2 gumes, entendeu? Você pode dar muito dano, mas como você pode acabar não dando dano e o seu Pokémon
perder a luta primeiro do que você dar esse dano. Então é ficar esperto nesse ponto aí. Mas assim, eu ainda assim escolhi o Blizzard como segundo ataque. O terceiro ataque é o TM22, o Solar Beam, que é do tipo grama, também especial, 120 100, ó que diferença, 120 de dano e 100. Só que o Solar Beam, ele também gasta 2 turnos para atacar. Então é mais um ponto que tem que tomar cuidado, como já tinha mencionado antes, de como vocês verem lá, dar uma lida na descrição dos moves, né? Mas eu vou ficar com ele sim, que é o melhor ataque de planta que tem no jogo. Então vai ser com ele que eu vou ficar. O quarto e último move vai ser o TM38 Fire Blast, que é do tipo fogo, ataque especial, 120 85. Também bem forte. Então tá vendo que ela tá vindo, eu tô equipando ela 4 tipagens de ataque diferentes para ser bem o meu Pokémon de Coringão ali mesmo. Mas Carlos, você não vai deixar nenhum HM nele, então a gente vai falar isso aqui agora para a parte de transição. Mas no final vai ser um Pokémon que não vai ter HM nenhum mesmo não. Eu pensei bem, não vou ficar falando sobre as rotações que eu acabei, possíveis rotações que eu fiz anterior. E optei em não deixar nenhum HM mesmo nela não, para finalizar o jogo. Diferente dos dois anteriores, a Clefairy, ela vai enfrentar a Elite dos 4 pela primeira vez com esse 7 moves. E na rotação ela vai estar com esse 7 move também. A gente não vai tirar nada disso aqui. A gente vai chegar. Esse é o moveset da Clefairy. No momento que fechar isso aqui, é assim que a gente vai ficar. Isso é fato. Mas quais são as transações que a gente vai ter? A situação da HM5 Flash. Lá no início que a gente vai precisar pôr nela. Mas eu não vou deixar o HM Flash nela quando a gente for enfrentar Elite Four. Eu vou fazer a transição para um outro Pokémon que a gente vai conversar na frente. Vou transicionar para ele. No final esse HM não vai servir para nada mais no jogo, nem para ele nada. Mas eu sou obrigado pela regrinha a ter ele equipado para poder zerar o jogo, né? Então entre deixar nela e no outro, eu preferi deixar no outro Pokémon. Por qual ponto? Já vou dar uma alinhada. O outro Pokémon com 3 moves, pela tipagem dele, 3 moves que eu selecionei para ele, eu acho que é o suficiente. Ele não vai ficar prejudicado em não ter esse quarto move, sabe? Eu acho que a Clefairy se prejudica muito mais tendo o Flash do que ele, sabe? Podia trazer outro HM para ela também? Podia. Ok, show. Não teria muito problema com isso. Mas eu quis tirar o Flash justamente por isso. Eu acho que ela tem que vir na composição. Ela é a minha coringa. Ela tem que vir para lidar com vários tipos de situações. Ok. Aí na transição a gente tem aí o Mega Push e o Mega Kick, né? Para quem não sabe, após a gente passar a Meet Moon ali, a gente já encontra 2 carinhas. Um na frente do outro, pelo que parece, na coisa eles são lutadores, né? São karatecas talvez, alguma coisa do tipo. E você consegue aprender com o Mega Push e com o outro Mega Kick. Então a gente já vai sair da Meet Moon com a Clefairy ainda, né? Ou possivelmente a Clefairy, que a gente já use a pedra e já evolua ela. E já vamos botar ela para aprender o Mega Push e o Mega Kick. Então ela já vai ter esses 2 ataques aí interessantíssimos para dar um certo dano em alguns ginásios e farmar, né? O principal ponto é farmar até chegar no caso em Saffron, né? Em Saffron vai ser um pouco mais rápido que Cinnabar, mas Saffron vai me dar só mais um ataque, que é o princípio. Enquanto os outros 3 é só lá em Cinnabar, então vai demorar bem mais. Então ela vai ficar com esse Mega Push aí e o Mega Kick por um bom tempo. Igual tanto o Mega Push e o Mega Kick são normais, né? De ataque físico, né? Aí já quebrou, lembra? Que eu falei que eu quero ir pro lado especial com ela e não físico. Então aqui tá sem uma rotação justamente pra farm mesmo, só pelo inicial, pra ela ter alguns moves, porque ela não aprende em level nada de bom. Vamos lá, deixa eu te explicar uma coisa. Em level up, a Clefairy, e tanto a Clefairy não aprende nada de bom. Entendeu? Não tem nada, não, assim, pra mim eu não vi nada interessante. Em compensação, pra TM aprende muita coisa boa. Então, para esse ponto, ela vai ser mais focada em mesmo nada de base, nada de level. Ela não vai trazer nada da evolução dela para o nosso jogo. Ok. Aí vamos para a última transição, o TM28,
que é o Dig, né? Que é o ataque de terra, né? Ground. Ataque físico também, 60/100. 10 de PP que a gente adquire ali em Cerulha. Bem no início também do jogo, já vai dar pra gente equipar nela, que quando a gente passa de Cerulha um ponto ali, a gente vai enfrentar um carinha da equipe Rocket. Vencendo dele, ele vai nos entregar, né? Então, ela já vai vir aí com 3. O moveset dela já vai estar basicamente o Mega Push, Mega Kick, o Dig e depois o Flash. E depois a gente vai vir rotacionando com os moves principais da esquerda. Por que eu pensei em pôr o Dig? Pela questão de precisar sair de uma caverna quando a gente estiver farmando. Porque algumas tipagens de Pokémons nossos vai ser interessante a gente farmar dentro de caverna. A gente vai estar lá farmando e para sair é mais tranquilo. E não só isso, para já ter na minha equipe um dano de terra, justamente precisar enfrentar algum Pokémon aí que tenha problemas contra a tipagem de terra, como por exemplo fogo, elétrico, rocha, metal, acho que Poison também, posso estar enganado, mas acho que o Poison também tá. Então, bem interessante, né? Bom, sempre olhando isso também, né? Tipagem de defesa, tipagem de ataque, quando vocês estiverem escolhendo, pra você já ir decorando quando e como usar. Então, sobre a Clefairy não tem muito mais o que dizer, é isso mesmo. Vai ser o nosso coringão da parada. Vai ter uma transição ali de up, basicamente. Depois indo para ataques focados à Elite Four. Nesse momento ela vai ter um problema pra gente upar bem ela, tá? Porque assim, podem observar que são ataques de 10, 5 PP, então vai gastar rápido, logo vai precisar recuperar, vir. Só que nessa transição a gente vai tentando dar preferência a fazer ela upar contra alguns lutadores, né? Outros treinadores que os Pokémon dão mais XP, pra fazer essa compensação. E é isso aí, essa foi a escolha do terceiro Pokémon que a gente vai capturar, que é o Clefairy. Sendo que eu escolhi ele, na verdade, ela primeiro que o Nidoking. Então, até o próximo episódio. Deixem seu like ou dislike. Uma interação é melhor do que nenhuma interação. E já deixem nos comentários o que vocês acharam dessa transição de moves. Até a próxima, galerinha. Tchau, tchau. I'm changing who I am. I'm making